Olá, pessoal! Como estão? Já faz um tempo que a gente não aparece por aqui, né? E hoje nós estamos com um convidado muito especial que vai se apresentar daqui a pouco, o Anderson novamente aqui para intermediar essa conversa e nós vamos falar sobre um assunto muito legal hoje, que é inteligência artificial, que dá uma tremida nas bases aí de todo mundo, de qualquer profissional, né? Jean, se apresenta primeiro, então, conta pra gente um pouco o que é o seu trabalho, né? O que você faz hoje, né, nessa grande empresa aí de tecnologia? Conta para nós. Bom, eu sou psicólogo, né, de formação, vai fazer 20 anos que eu formei em psicologia. Fiz uma pós-graduação na área de gestão de pessoas, porque eu sempre tive esse foco de trabalhar em empresa, desde quando eu estava na psicologia, apesar que é inevitável na psicologia você não passar pela área clínica, especialmente na UFO, porque a maioria dos estágios são na área clínica, então trabalhei com a área clínica durante um tempo, fiz estágio na área clínica, cheguei ali no início e tal, mas sempre o foco era empresa, né? Trabalhava já em empresa há muito tempo e por isso fui aí bem para as pós-graduações nessa área, gestão de pessoas, fiz uma pós-graduação em gestão de negócios e recentemente estou fazendo uma pós-graduação em IA. Então, Isso ele deixou para falar aqui, porque escondeu da gente. Devo terminar essa pós agora, no começo do ano. Era para terminar agora, mas está aí em processo final de algumas coisas. Mas uma pós-graduação em IA, por quê, né? Especialmente porque eu acabei também atuando na área de tecnologia. Fui gestor, diretor de áreas de talentos humanos, RH, em grandes empresas que tem aqui em Uberlândia durante muitos anos. Durante um tempo trabalhei com mentoria de carreira, então orientei muitos líderes, muitos profissionais que estavam em movimentação de carreira. Pelas minhas contas, eu cheguei a mentorar mais de 500 pessoas durante um tempo que eu estava especificamente com a minha empresa nessa área. E entre essas pessoas, acaba que você conhece muitos empresários, né? Então, as empresas de tecnologia que eu trabalhei, é a segunda mais específica com produto de tecnologia, né? Vai fazer agora 8 anos que eu estou em empresas de tecnologia. Ao todo, 10 anos. Desde 2015 eu atuo mais diretamente com empresas de tecnologia. E os dois vieram desses trabalhos de mentoria de carreira, de orientação de líder, que em um dado momento me convidou para estar dentro das empresas deles. E o último ano agora, né? No último ano eu assumi uma posição de CEO de uma empresa de tecnologia que trabalha com RP. E como eu estava imerso dentro dessa área, falei, olha, eu preciso de conhecer o que a IA ela nos apresenta e por isso entrei nessa pós e tem sido bem interessante. Assim. Show de bola. Mas eu vou falar uma coisa. RP, Anderson? Não sei, mas assim, ele vai explicar, mas eu preciso contar um negócio do Jean. Né? Vou contar um negócio. O Jean, eu conheço o Jean desde sempre, a gente cresceu junto, né, Jean? A gente cresceu no mesmo bairro. E é engraçado que a psicologia foi um acidente, né, Jean? Porque o Jean, ele ia ser biólogo. O plano era ser biólogo, só que por uma questão do destino, a vida é cheia dessas coisas, ele pegou um ônibus errado no dia do vestibular e o ônibus não parou na frente da UFO e ele não conseguiu fazer a prova. Jura? E aí, naquela ocasião, ele perdeu a prova porque o ônibus não parou, é aquele ônibus expresso que parava só entre um terminal e outro, e ele perdeu a prova de biologia. Eu me lembro muito bem, assim, o quanto ele ficou frustrado, triste, né, que ele estava preparado, já sempre foi muito inteligente, mas depois ele resolveu fazer psicologia e aí passou. Sim. E o que ele não conta é que já passou 5 anos, e eu acho isso muito valoroso, Jean, eu preciso falar isso, porque não existe vitimismo, né? Ele era segurança noturno, não era isso, Jean? Então ele fez 5 anos de faculdade integral, trabalhando à noite como segurança, e hoje ele é CEO de uma empresa de tecnologia. E o que eu acho mais surpreendente é um psicólogo ser hoje especialista em IA. Então vai muito de encontro com a nossa conversa aqui, porque vamos falar um pouco de gente atrás dessa tecnologia, né, Jean? Então eu acho que você representa muito bem isso e eu acho que a sua história é maravilhosa, por te conhecer desde o começo, eu fiz questão de trazer isso, porque isso não pode ficar fora de um podcast desse, né? Você está em 2 mundos que são, 2 contextos que são os mais importantes do momento, né? Inteligência artificial e saúde mental. Exatamente. Então, Exatamente. Realmente. Né? Mas tem muito a ver, né, Jean? A gente vai falar um pouquinho sobre isso, assim, porque embora a ideia de inteligência artificial traga para a gente assim, a visão tecnológica,
Mas não tem como a gente falar sobre isso deixando o humano de lado, né? Então eu acho que por isso que essa conversa eu acho que vai fluir muito nesse bate-bola entre a tecnologia e o ser humano, como é que a gente vai lidar com esses dois mundos, né? Eu acredito até porque, né, a velocidade que as coisas começou a ganhar nos últimos anos começou a tornar o humano muito automático, né, o humano muito robotizado. E esse humano muito robotizado, ele começa a ter agora a oportunidade de retomar essa humanidade dele um pouco mais, frente ao momento onde coisas muito robóticas começam a ser do robô de verdade, né? Então, a IA, onde ela mais entra em qualquer área, né, de trabalho, qualquer área profissional, ela vai entrar em muitas outras funcionalidades, mas onde hoje ela ainda é muito mais aplicada é naquilo que é mais automático, aquilo que é mais repetitivo, e isso muitas vezes robotizava. Desde a Revolução Industrial, se você for pensar, os vídeos, né, os filmes, né, pegar o Tempos Modernos de Chaplin, por exemplo, é já o homem, né, ficando automático, e isso foi aumentando não só para a esfera física, mas também para a esfera emocional, às vezes. Respostas muito emocionais muito automáticas, formas de falar muito automática, e a pessoa passando semanas sem perceber que ela semana passou. Então eu acredito que a IA talvez ela traga um pouco disso também, a gente nos liberar de um pouco desse automatismo para a gente poder exercer também funções naturalmente mais humanas, dentro dos contextos de trabalho, dentro dos contextos que a gente vai estar. Então, por isso que eu acredito que elas estão muito conectadas. Muito bom, bem legal, Muito eu concordo bom. muito, acho que essa pontuação foi excelente, né, tá? Muito bom. Jean, eu vou te fazer a pergunta e gostaria que você aproveitasse para explicar o que é RP, porque eu acho que a maioria, né, do médico realmente não conhece. Isso é um termo, né, um sistema que se utiliza mais nas empresas e tudo, e o médico acaba não tendo muito contato. Mas aproveitando, né, o conceito, eu queria que você contasse para a gente como é que funciona dentro de uma organização quando vocês vão para dentro de um cliente, de uma empresa, para fazer o desenvolvimento e implementação desse RP. Como é que funciona o processo depois que esse sistema está pronto e que ele vai começar a operar? Eu acredito que um dos grandes objetivos de um administrador, de um sócio, do dono de uma empresa, ao contratar a empresa de vocês para desenvolver um RP, é também fazer um ajuste ali no quadro de funcionários, né? E, inevitavelmente, é necessário, às vezes, recolocar, demitir, né? Então, deve gerar ali uma situação desconfortável no final, né? Como é que a empresa, não sei se a sua empresa tem algum departamento, alguma área que lida com isso, apoiando essa empresa que está recebendo o sistema, ou se até você poderia nos contar como é que as empresas lidam com isso, né? Após o desenvolvimento e implementação desse sistema. Como é que é esse cenário de, né, internalizar essa tecnologia, esse sistema e acabar tendo que reduzir ali o número de funcionários ou recolocar? Assim, RP é um sistema de gestão, né? Então, normalmente ele tem ali vários módulos que facilitam a gestão do empresário, desde módulos voltados para a parte financeira, contábil, fiscal, tributo, emissão de nota. Então, você tem módulos em alguns tipos de RP que trabalha conciliação bancária, trabalha uma série de, às vezes até gestão de estoque, gestão de venda, trabalhando com integrações com outros sistemas. Então, às vezes você tem sistemas integrados de vendas, por exemplo, um CRM, que faz toda a gestão de uma prospecção, até cair aquilo num contrato que vai, né, disparar ali todo um fluxo de onboard do cliente e depois eu ter todo o fluxo de emissão de nota, pagamento e tudo. Então, um RP hoje ele é um sistema integrado que faz toda a automatização, a gestão, né, desses processos dentro da empresa. E, de fato, quando se implementa um RP, não só pensando em otimização de força de trabalho de pessoas, mas está se pensando na assertividade do processo, em fazer o regulatório bem feito, que no Brasil é bem complexo, né? O nosso regulatório é um sistema que ele é complexo e completo também, né? Tem esse outro lado. E um RP hoje, ele dá segurança, ele traz mais confiança no que o empresário ele vai estar fazendo em termos de gestão da empresa dele. Mas vai ter sim possibilidades de otimizações, onde você tem trabalhos muito manuais, onde você tem trabalho muito passivo de erro,
De novo, né, falando aqui um pouco da repetição, às vezes você tem coisas ali que são muito repetitivas. Uma coisa é você fazer uma conciliação ali totalmente mecânica, manual. Outra coisa é você fazer uma conciliação onde o sistema ele já cruza dados, informações, já te traz ali uma série de informações pronta para você fechar o caixa lá da sua empresa e tal. Então, isso acontece e existe a possibilidade sim, né, de às vezes onde tinha 2, 3 pessoas fazendo uma atividade, eu ter uma pessoa que vai fazer essa atividade. Agora, o que eu percebo, eu não posso falar que eu tenho uma área, quando a gente trabalha com implantação de sistema dentro de uma empresa, eu não estou falando, a gente não deve ter uma área para falar disso, mas a gente vai ter sempre uma área, o final da implantação de um sistema é sempre o treinamento das pessoas, a capacitação das pessoas para utilizar aquilo ali. Então, o que eu percebo hoje na maioria das empresas é uma necessidade tão grande de dar um salto para um próximo nível, que as pessoas elas estão fazendo o limite delas, muitas vezes, para ela cumprir o que precisa. E a hora que você desafoga um pouco com alguma tecnologia, você libera essa pessoa para um próximo nível. Então, é claro que a tecnologia ela gera desemprego estrutural, isso é fato. Então, outras coisas têm que acontecer para isso diminuir. Mas eu percebo que precisa fazer tanta coisa dentro das empresas que uma pessoa boa não vai ser desligada, porque uma pessoa boa, capacitada, agora a minha função não existe mais porque o RP faz isso. Eu não vou perder essa pessoa. Eu vou achar aquele lugar que eu não estou dando conta de colocar gente, eu vou achar aquele lugar onde agora passou a ter uma necessidade que antes não precisava. A empresa que não cresce, ela morre. A empresa ela só continua no mercado quando ela está num crescimento que é contínuo. Pode ser pequeno, pode ser grande, pode ser muito grande. Mas se ela não tem estabilidade até para o ser humano, acho que a estabilidade extrema é a morte, porque daí você não tem essas alternâncias. A empresa também. Então a empresa ela sempre tem alguma coisa que ela está precisando de fazer. E se um profissional ele é bom, ele está buscando, ele tem potencial, ele vai ir ocupar essas posições que sempre estão abertas dentro da empresa, né? Então essa é a visão, e é a visão muitas vezes que a gente traz para o empresário. A gente vai capacitar o time dele, a gente vai trazer a forma de fazer uma análise crítica agora, a gente vai mostrar todos os módulos, todas as funcionalidades que ele vai, né, poder colocar na operação dele para que ele possa utilizar. Então, e a tecnologia, ainda sem falar de IA, porque eu acho que a lógica é a mesma, a tecnologia ela precisa ser uma parceira que potencializa a atuação do ser humano. Ela precisa ser é assim que a gente vem trabalhando, inclusive, dentro da empresa. Trazendo uma segurança muito grande para as pessoas, de que o nosso foco não é substituí-las. O nosso foco é ajudar a capacitação e a potencialização da entrega dessas pessoas. Porque existe muita coisa a ser feita. Aí a hora que a gente conseguir começar a fazer essas outras coisas, aí eu acredito que vai tendo outros desafios. Então é bem essa visão, tanto de um RP, né, de uma tecnologia, quanto também da forma que a IA, eu imagino que ela vem entrando dentro do mercado de trabalho. E é justamente sobre isso, assim, hoje existe um medo generalizado, e aí não é só sobre o médico, é sobre qualquer profissão, de a IA, né, e sistemas roubarem os empregos das pessoas. E você chegou num ponto muito importante, que é justamente o quê? A tecnologia, ela potencializa o trabalho, né, daquela pessoa que está lá e, de repente, precisa investir horas num trabalho que é manual, enquanto ela poderia se dedicar a uma atividade que demanda mais habilidades emocionais, humanas, outros tipos de habilidade. Eu gostaria que você justamente falasse sobre isso, né? Dentro do seu meio que você tem observado, da sua experiência como CEO e também como psicólogo, né? Conhecedor de pessoas e emoções, o que na sua visão, é importante, né, para selecionar o joio do trigo aí nesse processo? Porque aí ela aperta a gente, né, ela começa a fazer com que a gente fique melhor mesmo. A gente precisa desenvolver outras habilidades, precisa ser importante naquela atividade sobre um outro aspecto, né? E o que são essas habilidades e esses pontos que são importantes? Eu acredito, primeiro assim, né, a visão, eu não posso ter uma visão muito romantizada também, porque, sem dúvida,
vai acontecer desempregos em função, desde quando o mundo é mundo, quando você passa por uma revolução, existe-se uma transformação da maneira que você vai precisar lidar com o mercado de trabalho. Então, eu não enxergo a substituição, eu enxergo a transformação. Em todas as eras de revolução que nós vivemos, eu acredito que nós estamos num momento de revolução que a IA, né, vai trazer para nós. Então, eu estou no momento agora de transformação da forma que eu faço. Eu preciso de trabalhar com ela como sendo uma aliada minha, potencializando aquilo que eu faço para me trazer mais qualidade, eficiência naquilo que eu entrego, seja em qual área. É uma área da psicologia, vou deixar totalmente isso de lado? Não, até meus estudos talvez vai ser otimizado. Talvez eu não vou debruçar mais em cima de livros e livros, na hora que eu estou me deparando ali com um caso de atendimento, pensando na área clínica, que às vezes eu gastava tempo estudando, pegando um livro, pegando outro, às vezes eu vou conversar com um agente de IA mesmo, e ele vai me trazer algumas coisas. Aí eu vou ter que usar muito, né, aí uma das habilidades ou competências que eu acredito que vai ser fundamental é o pensamento crítico, é a capacidade crítica, é a capacidade de você continuar pegando aquilo ali como um fato, mas não como uma verdade absoluta. A gente já fazia isso com os livros também. Às vezes a gente precisava de uma segunda opinião, às vezes a gente precisava de uma análise, né, de um outro profissional. E isso vai acontecer em todas as áreas médicas, vai acontecer isso. Eu vou precisar de criticar aquilo ali, vai ter coisas que ainda não é conhecida, vai ter coisas que eu vou ter que aprofundar a pesquisa. Então, pensando nessa potencialização, o pensamento crítico, para mim, ele é um dos primeiros. Então, a substituição, ela talvez não vá acontecer se eu estiver enxergando como transformar a forma que eu lido com o conhecimento para eu ser esse profissional. O outro ponto fundamental, das áreas mais operacionais possíveis, as áreas mais estratégicas e técnicas que a gente vai atuar, que é trabalhar com a tecnologia, especialmente dominar a IA. A gente viveu eras e eras de tempo que, vamos pensar, a década de 70, aí, onde a gente tem um boom um pouco maior da tecnologia, né? Lógico, falando da tecnologia como ciência da informação e tecnologia eletrônica, vamos colocar assim. A gente foi tendo profissionais especialistas, conhecendo muito, programadores fazendo coisas sensacionais. Hoje você tem pessoas utilizando várias ferramentas para fazer uma programação, para programar um sistema. Não estou falando programar um site ali pré-moldado, não. Estou falando a pessoa começar a falar com uma máquina e ela te dá ali um código completo, ela trazer um sistema pronto. Aí você fala, nossa, mas eu não sei o que eu fiz. Quando eu faço uma conta numa calculadora, eu também não sei o que essa calculadora fez. Mas você pega aquele número e utiliza ele. Daqui a um tempo, eu acredito que conhecer amplamente a tecnologia, conhecer a tecnologia que está lidando diretamente com a minha área, quais as ferramentas de IA que facilita uma pesquisa, que facilita uma interação, um agente de IA que eu crio para facilitar a minha vida, um agente de IA que eu crio para ser um especialista, um mentor a mais que eu tenho para conversar, isso não vai ter como eu não utilizar dos meios mais simples, de funções mais simples possível, até as funções mais complexas e mais técnicas e mais estratégicas. Então, essa capacidade de lidar com a tecnologia e com a IA, esse dia eu estava dando uma palestra num programa de mentoria que tem aqui em Uberlândia para formação de novos profissionais, e aí um profissional da área comercial chegou em mim e falou, mas não gosto muito. Eu falei, meu amigo, nesse momento você me desculpa, mas não tem a opção de não gostar. Mas eu já tenho aí mais de 60 anos, eu a vida inteira lidei com área de vendas e comercial. Eu falei, olha, pois você vai ter que aprender. Se quer continuar no mercado de trabalho, você vai ter que aprender. Porque se você não quer aprender isso, independente de qual área que você estiver, não vai ter como você estar destacado dentro dessa área. E aí, talvez, sim, nestes casos que eu não amadureci esse trabalho, né, com conhecer sobre IA, conhecer sobre as tecnologias, aí eu vou ter mais dificuldade. Para estar no mínimo na média, eu vou estar um pouco abaixo da média. E aí as outras habilidades que eu vejo que começa a ser muito importante é a própria criatividade, é a própria capacidade de resiliência e inteligência emocional, porque
a necessidade de eu retomar essa humanidade muito mais fortemente, ela vai acontecer. Eu liberar, lá na empresa falo muito isso, principalmente para aquelas funções que estão mais perto da gente otimizar, né, com a utilização da IA. Tipo, programação. Hoje tem muitos sistemas muitos sistemas de IA que ajudam muito o programador a fazer esse trabalho. Mas ele precisa ter pensamento crítico, ele precisa dominar a ferramenta, ele precisa saber fazer as perguntas, ele precisa ter inteligência emocional para lidar muito agora com tudo que chega. A área de suporte, de atendimento, mesma coisa. A gente deve, nos próximos anos, eliminar boa parte do primeiro nível de atendimento. O primeiro nível mais simples, que é só uma dúvida, que é só uma pergunta, manual. Já devia ter acabado há muitos anos, porque ninguém lê. Né? As pessoas antes pesquisavam no Google, agora elas vão perguntar. Né? Então, a hora que você olha para uma área dessa, o que realmente vai ser importante? Humano. Eu voltar a conversar com o humano como humano, eu vou escalar ali um atendimento na hora que eu realmente precisar de conversar com o humano, não é porque ele tem mais inteligência, não é porque ele sabe muito mais, que provavelmente a IA vai estar sabendo muito mais, mas é porque ele tem mais formas de lidar com a pressão, ele tem mais formas de lidar com essa emoção do cliente que está do outro lado, do paciente que está do outro lado, esperando ali de alguma forma uma interação humana que te ajude um pouco mais nesse lado, até mais cinético, mais sinestésico da coisa. Então, essa capacidade de inteligência emocional, de resiliência, de empatia, ela passa a começar a ter um valor muito maior, né, do que às vezes tinha nesses momentos. Então, se eu fosse resumir, essas 4 para mim são as fundamentais. Conhecer mais de IA e de tecnologia, a gente conseguir ter uma resiliência, uma inteligência emocional mais forte, a gente conseguir desenvolver cada vez mais uma empatia, eu diria que até uma empatia assertiva, e de fato a gente estimular o nosso pensamento crítico, porque não dá para aceitar só o jeito que vai vir. Eu vou precisar de criticar, entender, fazer outra pergunta, refinar o dado, refinar a informação. A hora que eu conseguir criar alguma coisa com IA, eu vou precisar de melhorar aquilo. Então, eu vou precisar trabalhar muito essa criatividade e esse pensamento crítico para que a gente possa evoluir em qualquer área que você estiver. Você falando aí, eu vou ouvindo e vou tentando trazer um pouco para a minha prática. Engraçado que isso não se ensina, né? Então, assim, eu já estou pensando assim, como que eu vou, como professor, imputar isso no meu aluno? Porque como que você imputa pensamento crítico? Como que você ensina a ser empático, né? Então, acho que até nós, como educadores, né, independente da área que você está, eu estou na área médica, eu sou um professor universitário de medicina, mas seja na psicologia, seja em qualquer como que você ensina um aluno nisso? Então, assim, nós também vamos ter que reinventar o ensino, né? Nós vamos ter que ensinar diferente, porque agora ensinar técnica parece ser menos importante, porque a técnica está facilmente acessível. Agora, o resto eu acho que é um grande desafio. E quando você fala aí de letramento tecnológico, eu acho isso tão importante porque casa muito com o pensamento crítico, né? Porque as pessoas hoje têm confundido muito, acham que basta ir lá fazer uma pergunta e aí aquela resposta da IA é suficiente para ele seguir adiante, né? A gente teve um caso, eu presto assim uma assessoria para um grupo que a gente tem, de uma comunidade no WhatsApp, que recentemente a gente debateu um caso disso, uma situação em que um médico parece ter um eletrocardiograma, o paciente chegou com uma situação de um ataque cardíaco, um coração bem acelerado, aí veio o eletrocardiograma, a IA deu um laudo do eletrocardiograma, ela não tinha informações clínicas sobre o paciente, né? Então eram informações superficiais. Diante do eletro, ele pergunta a conduta, aí atrasa a conduta, mas a conduta não foi assertiva, a conduta é equivocada, acabou que o médico executa essa conduta sugerida e aí ao executar ele acaba causando um dano maior. Ou seja, aí se faz, não, a IA não está pronta ainda, talvez o médico que não teve pronto para interagir com ela de forma satisfatória. Então, eu acho que essa reflexão também é muito importante. Você falou assim, criar um agente de IA,
fazer a pergunta certa, é coisa que nós vamos ter que ensinar também, porque isso não é tão simples, não é tão intuitivo assim, né, Jean? Então, acho que você traz pontos muito importantes, porque isso vale de forma universal. Para todo mundo que hoje está no mercado, vai ter que ter essa preocupação, porque hoje, por exemplo, hoje eu vejo o aluno muito despreocupado com isso, né? Assim, com essas skills assim, que vão ser determinantes no processo profissional dele, parece que eles não estão muito atentos a isso. Eu acho que talvez uma das grandes forças dessa nossa conversa é justamente trazer essa relevância, né? Eu acho que isso é muito importante. Eu percebo, assim, e isso não começou agora. Na verdade, agora está mais gritante, porque as coisas são mais rápidas, mais velozes, né, vamos dizer, nessa transformação. Mas se a gente for pensar, ensinar adulto é muito difícil. O adulto, ele não quer ser ensinado. Naturalmente, ele quer fazer o que ele aprendeu até agora. A criança, ela tem uma mente muito mais aberta, muito mais limpa, ela está em processo de formação, até neurológica em algumas situações, né? Então, a pedagogia é uma coisa, a andragogia é outra, muito diferente, né? Então, o adulto, ele aprende pela experiência. Se você não trazer ele para a experiência e o experimentar de novo, em vários sentidos, né? O aprendizado do adulto, ele vai vir com a tentativa e erro, ou seja, boa parte do aprendizado que eu vou ter, eu vou tentar e vou errar. E aí eu vou precisar de implementar muito mais laboratórios, laboratórios muito próximos de R$1, para fazer com que, de fato, essa pessoa ela consiga experimentar em ambientes mais controlados e, ela não consiga, e isso não gere só traumas, né? Então, o processo natural aí de tentativa e erro para trabalhar essa experiência vai ser fundamental. A gente aprende pelo lado cognitivo, né? O conhecimento, ele nasce de fora para dentro, então eu vou ler, eu vou aprender, eu vou ver uma palestra, eu vou, de alguma forma, fazer com que esse conhecimento entre no meu cérebro e eu tenha a informação para que eu possa trabalhar. E a outra forma, né, de aprendizado, né, do adulto é através do outro. Então, comportamento vicário. Eu vejo o outro fazendo, eu faço, e aí eu tento, às vezes erro, mas eu aprendo, né, com o outro. Então, acho que a gente tem que melhorar a metodologia muito com base nisso que a gente conhece do ser humano adulto. Ele aprende dessas 3 formas. E aí, como que eu vou colocar isso em prática? Eu acredito que a nossa formação, por isso que eu acho que isso não começou agora, ela explora muito o conhecimento. O conhecimento, adquirir o conhecimento. A gente, desde a escola básica, a gente foi imputado demais a forma que eu vou ler um livro, fazer uma prova, receber um X ou um Czinho de acerto, que até hoje eu não sei porque que é um C, né? Você começa com um A. Mas, na verdade, assim, o fato é que a gente aprendeu muito a adquirir conhecimento. Mas a gente não aprendeu muito, a gente não investiu muito em adquirir habilidade, né? Que é a experimentação do conhecimento, é a tentativa e o erro, é realmente a forma de eu ver o Anderson fazendo e eu ver se eu faço aquilo também. Aí eu olhar e falar, não fiz muito bem aquilo, aí eu vou fazer, né, de um outro jeito. Aí eu contar a minha experiência, a hora que eu conto a minha experiência, eu valorizo tanto. Eu falo que a gente faz currículo vitae e não faz currículo mortem, que seria bem importante, que é eu ter aprendido com as minhas mortes, né, aprendido com os meus túmulos ao longo da vida. Então, a gente vai ter que trabalhar forte isso. Valorização muito forte da experiência, da troca da experiência, a valorização muito forte do tentar e errar, criar muitos laboratórios, né, para que eu possa experimentar essa questão da pergunta, do refinamento da pergunta, e isso eu acredito que é um caminho que a gente precisa de ir construindo essas novas metodologias. Sim, eu acho que isso vai muito de encontro, assim, eu estava ouvindo um cara falar isso, né? Eu acho que os MBAs vão acabar, as mentorias devem crescer, porque é meio essa pegada, né? Porque o meu MBA, o professor vai lá e te ensina. O mentor já fez, já errou, e ele está lá e fala assim, ó, eu acho que assim, ó, você vai fazer assim, sabe? É um cara que já vem com a vivência dos erros e tudo. Então eu acho que a tendência nossa é justamente essa mesmo, né? É trazer aqueles erros para o aprendizado. E eu acho que isso a escola vai ter que se readaptar. E é muito estimular o ser humano a aprender, né? Eu estou lendo um livro muito interessante que se chama O Mestre Ignorante, não sei se vocês conhecem. Ele conta a história de um professor que ensinou uma língua estrangeira sem falar a língua estrangeira. Né? Ele sempre foi professor e ele começou a entender que ele fazer reflexões assim, cara, eu leio um livro e eu preciso explicar o que alguém escreveu para outra pessoa. Por que eu
preciso fazer essa explicação e o próprio aluno não pode ler e compreender por meio dele mesmo, né? Então ele começou a refletir sobre isso e começou a fazer algumas mudanças no método dele de ensino justamente para trazer vivências. Ele promovia vivências no ambiente de ensino dele para que as pessoas aprendessem com a experiência, porque ele entendeu que essa relação de alguém que ensina e alguém que aprende, não existe essa relação, né? A pessoa que ensina, ela pode ser qualquer uma. Né? A pessoa que aprende, ela precisa querer estar naquele ambiente, aprender e se dedicar ao aprendizado. Então, é muito mais um trabalho de quem precisa se desenvolver do que quem está ali liderando aquele ensino. E é muito... O livro é bem complexo, assim, mas é muito interessante porque ele fala de uma metodologia nova de ensino, que é essa vivência... esse aprendizado por vivências, onde não existe professor e não existe aluno. Todas as decisões são tomadas em conjunto, todos têm a mesma voz e todos avaliam a situação com o mesmo poder de decisão. Não tem hierarquia, né? O nosso ensino hoje ele é hierarquizado, né? Existe o professor, o aluno, as decisões são tomadas pela instituição. Então, assim, é interessante esse modelo, porque tem muita vez você falou, a gente não ensina empatia. Não, a gente não ensina mesmo, né? É interessante, tem coisas que precisam... O que o Jean falou, né, mesmo assim, é isso, é o ensino baseado em vivências, né? Sobre isso, por isso que eu li do livro. E não na técnica, porque senão nós vamos sentar aqui, vamos falar assim, o casal IA está falando aqui, o chat falou que esse é o diagnóstico de tal, tá, mas diante disso, nós vamos ter que discutir, assim, como é que a gente vai lidar com esse diagnóstico. Eu acho que essa vai ser Eu acredito que, assim, ter a base do conhecimento e a experiência, né? Esses dias, de novo, eu fazendo uma palestra para um outro lugar, eu comecei a fazer essa palestra e eu falei, gente, eu tenho uma palestra dessa pronta, mas o momento é outro, a empresa é outro, o negócio é outro, e eu queria montar isso, e eu sempre, o que eu fazia no passado? Pegava os livros, eu tenho um monte de livro, eu pegava esses livros, eu ia lendo, e assim era a minha dinâmica normalmente. Aí eu falei, eu vou fazer isso tudo no Gama, que é uma ferramenta de apresentação, que cria, né, apresentação, e vou fazer tudo por prompt. Eu quero ver se eu consigo algo que eu gastava normalmente aí 4 horas para montar, eu quero ver quanto tempo eu vou gastar. Eu consegui fazer ela em 30 minutos, né, em vez de 4 horas, e foi uma primeira que eu quis fazer integralmente nisso, mas o que foi o diferencial? Foi eu saber. Nada que a IA trouxe não era algo que eu não sabia, mas eu não precisei de ler, buscar todos os livros, colocar na minha mesa, sair catando, fazendo todos os slides, não. Mas quando ela me trazia um slide muito sem noção, ou alucinando, ou, sei lá, trazendo uma referência que não acho que fazia muito sentido para aquele tema, eu falava, pode trocar isso para isso e isso? Pode usar a referência do livro tal, porque no livro tal tem essa informação. Eu quero que você traz os pilares tal, mas eu não lembrava todos os pilares, eu lembrava de alguns, mas eu ia atrás do livro para procurar, mas ela me trazia. Então, eu tinha a capacidade crítica de olhar para aquilo e falar, olha, não é isso aí não, ou não é bem por aí que eu quero que você aborde. E assim a gente ia interagindo. Então, eu acredito que essa capacidade crítica, ela tem que vir, às vezes ela vai ser treinada não pelo meio direto, mas por meios paralelos. Às vezes você vai fazer uma oficina de improviso, e essa oficina de improviso vai ajudar você a sair de situações mais rápidas, e lá também. Por quê? Porque você está trabalhando emocional para lidar com algo que você não estava nunca esperando. Às vezes você vai fazer uma oficina, uma vivência, de trabalhar o questionamento de alguma coisa que está muito óbvia, muito automática. Você chegar numa sala dessa aqui e falar, Anderson, que observação você pode me trazer sobre esse microfone? E aí eu garanto que as primeiras respostas vão ser as mais óbvias possíveis. E aí, conforme você for perguntando mais e mais e mais, não é viajar na maionese, vamos dizer, mas é você explorar algumas áreas de redes neurais mesmo, que eu acredito que você ainda não tem. E aí eu acredito que a gente vai... existe um livro que eu gosto, né? Ele chama Pensar de Novo. Tem uma outra frase na continuação, mas eu não me recordo dela. Mas esse livro Pensar de Novo, ele fala justamente disso. Repensa.
repensa. E aí você vai trabalhando esse pensamento crítico para você sair do automático do óbvio. Porque a gente precisa de criar esses atalhos para ter respostas mais rápidas e não usar nosso processamento inteiro do córtex toda hora. Mas, no caso, né, da utilização da IA, não porque eu duvide dela, mas porque eu preciso interagir fortemente com ela pela assertividade que eu tenho que ter numa resposta médica, a assertividade que eu tenho que ter, né, num trabalho desse que não me permite... Aliás, todo trabalho permite erro, mas as consequências são diferentes, né? Então, a consequência ela é muito grave para o outro, ela é muito grave para mim, ela é muito grave para a minha reputação. Então, esse trabalho vem com vivência, vem com oficina, vem com experimentações, que eu acredito que seria um dos jeitos. Não vou falar que é o jeito talvez mais legal. Que eu vou sair de uma aula e vou sair, nossa, essa aula foi muito divertida, legal, gostei, aprendi pra caramba. Às vezes não, às vezes eu vou sair dessa aula e falo, nossa, tô irritado, vou ficar me perguntando isso, mas eu vou sair de lá tendo aprendido alguma coisa importante. Então, não vai ter mais aquele negócio que, é legal. Não, eu vou ter que me explorar outras áreas do meu cérebro que talvez não foi explorado pela informação que eu tive até agora. E aí, esses métodos eu imagino que são os que mais a gente vai pensar, vai tentar elaborar, melhorar os que existem aí. E Jean, o nosso público, né, o nosso ouvinte, na maioria médico que está se formando ou recém-formado, que são médicos que vão para o pronto-socorro, né, se formam e vão para o pronto-socorro. Nós sabemos, o Anderson pode falar melhor sobre isso, que o pronto-socorro ele é um ambiente hostil, né, o médico sai ali dos muros da faculdade, cai no pronto-socorro, aquela loucura, casos graves, tempo curto, às vezes poucos recursos, né? E tem um fator seríssimo que é a inexperiência do médico, ele ainda tá aprendendo a se virar ali, e ele no meio daqueles casos mais difíceis, graves, ele precisa tomar decisão, precisa fazer escolhas, e ele se vê ali num ambiente desesperador para ele, principalmente nos primeiros meses, né, depois que ele se forma. E nós sabemos que os médicos fazem muito uso também das IAs nesses momentos para se orientar. Mas nesse caso específico, né, desse ambiente de muita pressão, de muita hostilidade, de certa forma, como é que o médico pode trabalhar agora do ponto de vista emocional mesmo? Como é que ele pode trabalhar para poder se manter mais presente ali naquela situação, mais atento, mais crítico? À medida que você foi falando, eu me lembrei também daquele caso, daquela criança, vocês devem ter visto, o Anderson acredito que viu, de uma médica que prescreveu uma adrenalina para uma criança, né, que era para ser nebulizada, e na hora de emitir essa prescrição na receita, por algum motivo ela errou e fez a prescrição para ser injetada a adrenalina na criança, é uma quantidade muito grande. Isso foi passado para o farmacêutico, que foi passado para o técnico, para o enfermeiro. Ninguém criticou a prescrição da médica. A criança, infelizmente, faleceu porque era uma dose fatal. E agora existe, né, uma família arrasada, uma médica que eu acho que nem vai voltar a exercer a medicina, né? Então, assim, como é que o médico, em meio a esse estresse, principalmente o que acabou de se formar, essa insegurança, angústia e também o cansaço. A gente sabe que às vezes o médico fica 24 horas num plantão, né, Anderson? Você já fez isso várias vezes. Então tem o fator físico também, ele está estafado, cansado. Então que tipo de prática e o que ele pode buscar para tentar se manter o mais ativo ali, o mais presente, o mais pronto possível para lidar com essas situações? A inteligência emocional, eu vejo que ela, primeiro, é um exercício. A gente precisa exercitá-la sempre. Quanto mais você vai trabalhando, mais você vai criando essa inteligência emocional. Eu acho que um dos grandes aprendizados que me veio enquanto psicólogo, enquanto ser humano também, é entender que cada emoção é certa e assertiva para aquele momento, porque senão isso te estressa mais que te tranquiliza. Então eu estou num momento de pronto-socorro, onde a coisa é pegada, onde é enérgico, é veloz, é rápido, sai de um caso crítico para outro caso crítico na mesma hora.
e eu pensar que eu vou estar ali calmo, sereno, tranquilo, isso não é empático, né? Isso é apático, né? Então, a inteligência emocional é você ter a emoção certa, é você decidir ser quem você quer ser na hora que você estiver sendo. É muito isso. Eu começar a ter essa capacidade de estar usando a emoção ao meu favor, eu agindo a partir dela. Então, se eu estou num pronto-socorro e tem hora que eu vou ficar irritado, porque gente, eu estou irritado, e lidar com essa irritação. Eu não posso agir desse jeito? Eu posso agir desse jeito. Eu não posso agir o tempo todo assim. Eu não consigo andar num carro de Fórmula 1 o tempo todinho a 300 por hora. Não, ele vai andar de vez em quando a 200, a 300, por mais que é alta cilindrada, ele vai ter tempos de rotações ali que são diferentes para dar uma oxigenada, para você... Então, se tiver a constância inteira nesse nível de emoção, com essa emoção que às vezes ela degrada mais o corpo e a mente, talvez isso vai ser mais complicado. Mas o primeiro ponto que eu percebo é eu saber que eu estou com uma emoção ali na hora, que eu preciso lidar com ela e que ela é favorável para aquele momento, até para que quem me rodeia tenha empatia. Não tem nada pior do que eu estar louco com uma pessoa dentro de uma sala de cirurgia e a outra pessoa está calma, serena, tranquila. Aquilo não gera empatia, aquilo não tem rapport nenhum. Então, eu entender que a emoção, por mais que às vezes ela não é bem vista quando ela é de raiva ou quando ela é de ansiedade, ela também é necessária para a conexão em rapport humano. E não ficar só combatendo ela. Porque isso gera um estresse, isso gera uma energia contra, que gera desgaste, que gera fadiga. E aí o médico, num caso desse, ele vai ficar mais fadigado ainda, né? Então, acho que esse é um dos pontos. Um outro ponto bem importante é essa lógica que você colocou do estado de presença. Eu estar presente, fazendo o meu melhor dentro daquilo que eu tenho controle na hora que eu estou sendo quem eu decidi ser. Então, existe uma área da psicologia que eu gosto, né, que é o Mindfulness. Ele ajuda a gente a ter práticas para trabalhar esse estado de presença. E muitas pessoas me falam assim, Jean, eu não gosto de meditação, é chato, eu não consigo, eu sou muito elétrico, eu sou ligado no 380 o tempo todo. Gente, eu medito correndo. O jeito que eu mais medito hoje em dia é correndo. Por quê? Porque na corrida eu controlo a respiração, na corrida eu controlo a minha mente para focar em uma coisa específica e não em várias coisas. Não ficar o tempo todo no futuro, falando, nossa, a hora que acabar esses 10K, nossa, a hora que acabar isso, nossa, vou trabalhar. Não, eu estou ali focado no meu corpo, na minha respiração, na paisagem que está passando, ou que seja a esteira que está acontecendo. Então, isso é um estado meditativo. Isso é um estado que te leva a um controle muito forte da sua mente. E aí é um treino. Você não vai gostar no começo, você não aprendeu. Você não vai achar bom no início, você não aprendeu. Você não começou a aprender nem controlar a sua respiração, seu diafragma não sabe nem qual comando que você quer dar para ele frente a um controle de ansiedade. Então, existem estágios diferentes, né, do processo de meditação, de saber ali como que eu estou no momento presente, e é um treino igual qualquer outro treino. Né? Você não pega, sei lá, você não vai para uma academia já logo de cara e levanta o maior peso. Não, você começa no início. Então, eu acredito que é uma prática que, para a prática médica, ela é fundamental. E um terceiro ponto que eu citaria busque fazer atividades que te leve para um nível de inteligência emocional que não está ligado diretamente com o seu contexto de vivência e trabalho. Porque aquilo vai te ajudar a fazer isso na hora que você vai preparar sua mente, vai preparar seu corpo também para as horas que você vai estar no momento de estresse dentro do trabalho. Dá um exemplo. Próprio esporte, às vezes um esporte radical, que te joga níveis de adrenalina altíssimo na sua cabeça, no seu sangue, e que você tem que lidar com aquilo. Cara, você não vai descer a hora que você está no meio de uma cachoeira fazendo um rapel, você vai chegar lá embaixo. Ou você vai voltar, que também vai dar um trabalho grande. Fácil, né? Então assim, você praticar alguns esportes, praticar algumas coisas, você ter contato com coisas diferentes, né, que te leva a um determinado... me expor a altos riscos?
não é isso. Uma aula de música, de pintura também. Não, mas aí você está meditando. É. O que está falando assim, eu acho que... Exposição da Não, ele quer estresse. Ele quer assim, ó, estresse em outra situação que não seja um pronto-socorro. E aí aprenda a lidar. Por exemplo, numa prática esportiva, um jogo de futebol, você está lá irritado com o adversário, brigando no judô, num karatê. Tem que controlar suas emoções para entender que aquilo lá faz parte do jogo. Filhos, não mate seus filhos. Mas é ótimo. Vai para casa, criança. Mas é ótimo o exemplo. É isso mesmo. Existem pesquisas mostrando que a vontade de ter filho vem diminuindo. Até que ponto, inconscientemente, as pessoas também não estão, né, se esquivando, né, de lidar com o estresse, de se colocar em situações de estresse. Eu coloquei algumas situações extremas, mas eu me colocar em outras situações, porque eu estou falando sobre a competência de lidar com o pronto-socorro e com uma situação de estresse, de pressão, né, tudo isso. Mas eu tenho outras competências de inteligência emocional também que eu vou aprender com uma música. Eu não aprendo de um dia para o outro uma música, eu preciso de persistência, eu preciso de disciplina, eu preciso de competências que elas são aprendidas em coisas que não são diretamente dentro do trabalho também. Então, quando eu olho para o pronto-socorro, que tem muita questão da resiliência, a questão, né, da comunicação, a questão do controle do estresse, eu vejo algumas atividades que te colocam isso. Cada um tem atividade diferente. Às vezes, dar uma palestra, às vezes, entrar numa escola de dramática, uma escola de psicodrama, onde eu tenho que encenar alguma coisa, possa ser altamente estressante para um médico que é altamente introvertido. E isso vai também trabalhar a capacidade dele de lidar com o estresse, porque talvez a capacidade dele ali está sendo abalada, não é só por conta do medo ou da angústia de perder um paciente ou de agravar uma situação, mas é até por conta de lidar com a família dele, ou até por conta de conversar ali com o próprio paciente na hora que, né, tiver como falar com ele. Então, existe a capacidade de se organizar frente à tomada de decisões de várias coisas estressantes ao mesmo tempo. Então, se eu estou trabalhando em uma atividade parecida, capacidades de tomada de decisão ao mesmo tempo, né? Aqui em Uberlândia tem lugares aí que você faz outdoor training, né? Que é você trabalhar com escapismo, onde eu tenho que mexer com a minha mente, com a lógica, para eu saber como que eu vou abrir aquele lugar e fugir daquilo ali se caso, né, esteja acontecendo alguma coisa. Então, assim, tudo isso ajuda você a trabalhar essas habilidades e, mas eu uso isso lá, automaticamente usa. Isso aqui dessa conversa que não foi tão interessante isso, que a tecnologia te leva ao contrário, né, Jean? É engraçado, né? Assim, e como a gente vive um mundo muito tecnológico, talvez por isso que a gente está ficando mais fragilizado, porque a tecnologia te afasta desse estresse. Uma das propostas da tecnologia é tornar a sua vida mais fácil e menos estressante. E o que você está trazendo aqui é o valor do estresse, né? Comedido, é claro, com uma dose assim, minimamente saudável, mas não tem IA que promove isso, né? Então, assim, é exatamente isso. Então, talvez rever um certo paradigma de que a gente precisa justamente valorizar esses momentos de estresse da nossa vida, e a IA não vai atingir isso. A IA não vai lá para o pronto-socorro. Você pode ter uma ferramenta de diagnóstico, uma ferramenta que te diz qual remédio que o cara vai ter que tomar, só que, assim, essas questões aí que envolvem a dificuldade da decisão, o risco, a tomada de risco, né? Porque mesmo que a IA fale assim, aplique esse remédio, e você sabe que aquele remédio pode ser bom, mas também tem uma margem de erro daquele remédio que pode ser fatal, essa angústia que antecede a prescrição é sua, é do ser humano. E não tem tecnologia para isso, né? Então, assim, eu estou vendo aqui os meus alunos, cara, assim, é muito engraçado. A gente faz hoje muita simulação dentro do ensino médico e eles odeiam. Você falando de psicodrama aí, eles odeiam porque eles se sentem expostos. Dias para trás nós recebemos uma reclamação que a aluna se sentiu exposta durante uma simulação, que ela não acha certo isso. Eu ouvindo um psicólogo falar, às vezes ele fala assim, deixa eu te falar, eu estou te fazendo um favor, porque você precisa aprender isso, porque se eu não te ensinar aqui, a vida vai te ensinar de outro jeito mais difícil. Então, assim, eu acho que isso também precisa ser apresentado. Foi muito importante isso, porque quem está nos ouvindo, para a gente parar de fugir dessa exposição, eu sou tímido, eu não gosto de me expor. Não, você tem que se expor, meu, você tem que, porque a vida vai exigir isso da gente, né?
Você quer ser médico e não quer se expor? Como que é isso, né? Você não quer falar, dar uma notícia ruim, você não quer conversar com a família problemática, você não quer tomar uma decisão difícil. Pô, então não é medicina que você tem que fazer, né? Eu acho que essa é uma reflexão. Então essa fala sua, assim, nossa, eu comecei a ligar aqui, foi doido, viu, cara? Eu fiz uma viagem, você está falando aqui, foi bem legal. Mas realmente nós precisamos, de fato, colocar-se à prova em algumas coisas que vai fazer parte da minha rotina, e não só, igual eu comentei, do emocional, aí, do estresse em si, porque, um plantão de 24 horas, gente, a hora que você está fazendo, e eu não faço, mas é uma coisa que eu gostaria de voltar a fazer, mas se você estiver fazendo um pedal aí grande, né, vai de uma cidade para outra, você fica exaurido, é exaustão. Gente, qual é o limite? Depende. O limite, às vezes, você pensa que ele é até na metade do caminho daqui a Araguari, mas tem um monte de gente que vai até Araguari, tem um monte de gente que vai até Corumbaíba, né? A gente está falando aqui de Uberlândia, e essas cidades, uma é 30 quilômetros, a outra é 100 quilômetros daqui. Então, você vai aumentando seu nível de persistência, de disciplina para fazer aquilo, você vai percebendo que seu limite é um pouco mais. E não eu começo a falar, nossa, eu vou trabalhar 24 horas, é complicado, é difícil, não, é exaustivo demais. Você vai falar para sua cabeça e sua cabeça vai profetizar aquilo vai acontecer. E é engraçado que isso é o perfil do cara bem-sucedido, né, Jean? Assim, ó, você está falando assim, eu lido muito com pessoas que me procuram para fazer avaliação para maratona. O cara que quer fazer uma maratona, para mim, é um maluco. Né? O cara quer correr 42 km. Mas o cara quer essa percepção. E geralmente esse cara não é um fracassado na vida, cara. O cara que está lá querendo fazer a maratona, quer fazer um Ironman, o cara quer lá correr 42 km, nadar 5 no mar, pedalar 100 e tanto. O cara não é um fracassado, não é o perfil do fracassado, não é o perfil do cara que está deslocado do mercado. É o perfil do louco. É o cara que não, é o cara que está bem, é o cara que é bem sucedido, porque essa sensação é confortável para ele. Assim, o desconforto é desejoso. E é justamente esse desconforto que colocou ele naquela posição. Então, agora, isso você acredita que é uma característica genuína, ou eu consigo, por exemplo, pegar o meu aluno, o médico, e falar assim, ó, e ensinar isso para ele? Como é que você vê isso? Você acha que isso é de personalidade ou isso é transmitido? Eu acredito, né, que a gente não pode negar que existe carga genética, que existe características que a gente tem elas ou não tem, ou tem menos desenvolvida ou mais desenvolvida. Mas, por outro lado, a formação, a decisão, ela vai sobrepor isso. Não tem como. Um vai ter mais dificuldade, outro menos dificuldade, mas não tem como. A gente tem grandes exemplos de pessoas com grandes limitações. Não vou nem falar da genética, mas vou falar da condição, às vezes, que aquela pessoa tem, e ainda assim ela consegue. Então, a decisão, para mim, ela é a decisão de fazer, a decisão de romper isso, que eu não tenho tanta facilidade, ou que naturalmente não faz parte da minha personalidade. Se aquilo ali for necessário, eu vou precisar desenvolver. Então, se eu preciso de trabalhar longas jornadas, eu vou precisar desenvolver essa capacidade de estar bem e de estar... Não vou falar que todo dia eu vou estar bem lá, tranquilo, melhor que existe. Não, ninguém é melhor todo dia. Mas eu vou desenvolver isso não só do trabalho, mas em outras atividades. Eu vou ter que investir para desenvolver isso. Então, eu acredito que é por aí. Né? Não é decisor eu ter que ter essa característica, mas a partir do momento que eu percebo que na minha função ela é necessária, eu vou ter que investir para eu conseguir desenvolvê-la. E aí, para mim, o investimento a decisão de melhorar alguma habilidade, seja ela qual for que eu preciso dentro da minha área, eu preciso de tomar consciência disso. Né? O ser humano ele não vai melhorar uma habilidade se ele não tomar a consciência. Eu saber que eu tenho que correr no parque, eu sei. Igual que eu tenho consciência de que eu vou mudar meu hábito de fato e colocar isso na minha rotina para isso de fato ser algo que vai melhorar a minha saúde, já passa por um processo de consciência muito grande. E a despertar da consciência normalmente ele vem meio que pela dor, pelo prazer. Né? Então, o lado do pai, o lado do professor, o lado do líder, do mentor, de fazer com que uma pessoa, se eu quero genuinamente, ou se eu quero ter uma necessidade que uma pessoa ela se desperte para desenvolvimento de alguma habilidade, de alguma competência, eu preciso de fazer com que ela tome consciência disso.
ela vai tomar consciência pela dor e pelo prazer. Ou porque doeu demais, agora não dá mais, ou porque eu tenho um prazer muito grande em ter aquela competência e aquilo me reforça a mudar meus hábitos, minha atitude, minha forma de buscar aquilo. Então é por aí que a gente tem que caminhar para fazer isso com quem eu quero que faça. Mentoria, hein? Precisa, né? Isso aqui já estou ganhando aqui, já estou aqui assimilando, aqui como que muito não bom. Não sei se eu respondi, mas não, sensacional. Por aí. E é engraçado essa sua visão, você não abre mão do lado psicólogo do processo, né, cara? Assim, a visão muito ampla de comportamento, de pensamento, né? E é muito bom. Eu acho isso incrível, cara, muito bom, muito bem legal. bacana. Bom, a gente tem que caminhar para o fim, Mas né? já... não, e é tão... Não, a não é gente precisaria de umas 3 horas. Eu falei para a Natália, a gente fez aqui umas 10 perguntas, acho que na prática nós não fizemos nem 3. Mas, fala muito, né? Mas não é, Mas é muito bom. E eu fico aqui muito. me controlando, porque eu quero falar toda hora também, Sim. porque eu no meu mundo, né, eu tenho Isso é verdade, a gente já fez isso lá no Beck, lá porque a Natália não fala tanto, não deixa o nosso convidado falar mais. Porque a ideia é ouvir você, porque aqui a gente está aqui todo dia, então a ideia é eu ouvir fico aqui coçando. Não, mas foi muito bom. Até 3, foi muito bom. E eu gostaria muito que os meus alunos ouvissem esse podcast, sabe, Jean, assim, já tentamos também já deixar minha última fala aqui, que tão importante isso, você falou palavras que para mim são tão relevantes, que é consciência, né, esforço, enfrentar a dificuldade, desenvolver habilidades não técnicas. Então, eu queria que isso ficasse aqui nessa nossa conversa como o grande valor desse encontro de hoje, porque isso é universal, vale para a medicina, como vale para qualquer área da vida, isso pode ser dentro dos seus relacionamentos, e eu acho que as pessoas precisam se despertar para isso, né? Então, hoje eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a gente plantou essa sementinha, né, Nath? Eu acho que hoje a gente conseguiu dar uma provocada. Assim, eu gostaria que o Jean, ainda para a gente fechar, Jean, você deve ter um repertório incrível depois de 500 mentorados, essa quantidade de anos na gestão de empresas, porque gestão é isso, é pessoa ali o tempo todo, né? Eu gostaria que você falasse para os nossos ouvintes, resume aí na quantidade de itens que você achar que faz sentido, o que são as habilidades fundamentais para se tornar um profissional bem-sucedido. A gente está falando da área médica, mas eu acredito que isso saúde. também... Acho que o Jean conversa bem com essa área, porque ele é psicólogo, já clinicou, então na área da saúde de forma geral, né? Eu acredito que ao longo da sua carreira e ao longo, né, desse processo de mentoria de tanto profissional, muitos executivos, você deve ter criado aí uma lista de pontos importantes, né, que devem ser... Que messages, Take home messages aqui, ó, para levar para casa. Tipo isso, vamos, de graça por enquanto. Habilidades que você não tem, tenha, porque senão você vai afogar. Se você não tiver, habilidade na área da saúde, habilidade que você não tem, tenha, você trabalha com o ser humano. Então, sendo um ser humano, na frente do outro ser humano, acima de qualquer técnica, seja outro ser humano. Então, esse eu acho que é o Jung que falou isso, não é o Jean. Nossa, foi incrível. De fato, realmente, assim, para mim, a primeira habilidade que uma pessoa que trabalha com a área de saúde tem que ter diante de um ser humano, seja outro. Parece óbvio, mas não é. Por conta da velocidade que as coisas têm, às vezes a gente automatiza essa relação, né, e não desenvolve muito bem isso. Então, eu acho que esse lado de empatia, especialmente de empatia assertiva que eu comentei aqui, para mim é uma fundamental. Um segundo, no momento que a gente está, na era que a gente vai viver agora, aprender a construir, desconstruir e reconstruir é todo dia. Então, essa capacidade mesmo, né, que a gente precisa desenvolver, né, de aprender, desaprender e reaprender, ela vai precisar em qualquer área ser muito forte. E nas áreas de saúde não é diferente. A velocidade que as pesquisas, né, a velocidade que nós vamos ganhar agora com processamento ultra rápido, vai transformar o conhecimento. Talvez a gente vai viver uma outra era, uma era muito rápida da evolução do conhecimento. Então eu vou precisar trabalhar muito esse conceito. Então um segundo ponto é essa capacidade de aprendizado forte que vai ter que estar alicerçada nesse tripé. Aprendo, desaprendo, aprendo de novo e não ficar muito apegado com o saber, porque senão eu vou
me afogar dentro do meu saber. Um terceiro ponto, persistência. Não tem como a gente hoje trabalhar numa área que ela é uma área tão... é uma área difícil, não é uma área fácil. A área da saúde é o ser humano, é o conhecimento. Eu também sou ser humano, então aquilo ali entra dentro de mim de alguma forma e me gera uma certa, né, me gera uma certa mudança, uma certa transformação, e eu vou ter que persistir muito, né? Persistir no estudo, persistir no trabalho, persistir no, eu errei, mas eu tenho que fazer de novo, persistir naquilo que está me incomodando, porque aquilo ali que está me incomodando também ensina e não me esquivar e sair daquilo. Então, eu diria que essa é uma habilidade, uma competência extremamente importante para essa área. E, inevitavelmente, a quarta é a que eu comentei. Independente da área da saúde que você estiver, você vai precisar de aprender sobre tecnologia, mas especialmente sobre como a IA interage com a sua área. E se aprimorar nesse comportamento digital, né, do aprender esse campo, e não mais ser aquele negócio no passado onde as pessoas falavam assim, tipo, não, fulano tem facilidade. Ele pode até ter facilidade, ou menos facilidade, ou mais facilidade, mas a gente vai precisar saber. Eu não vou poder ficar obsoleto com o tempo, onde o conhecimento está voando e eu estou aprendendo só o basicão para mim surfar uma ondinha ali. Não, a tecnologia ela não vai ser mais só de áreas de tecnologia, ela vai ser um conhecimento base, igual a gente tem aí, português, matemática e qualquer outra, eu vou precisar de conhecer sobre isso. Então, eu diria que essas 4 são aquelas, não dá para ficar sem, essa você vai ter que se esforçar para desenvolvê-la. Pô, excelente. Anotou? Mas está gravado, eu Jean, vou foi muito ver bom, esse já quero vídeo. marcar minha sessão. Ele tá fora do mercado de mentoria agora. Vamos retomar. Você vai ter que esperar um pouco mais. Foi muito bom, Jean. Muito obrigada mais uma vez, viu, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Foi excelente, acho que muito rico para todos nós, para quem, né, para o médico que vai nos ouvir, mas para qualquer ser humano, né? E é isso, então. Ficamos por aqui. Muito obrigada, viu? Agradeço também, agradeço pela oportunidade. Sempre gosto de falar sobre isso e é um ambiente que é muito gostoso falar sobre, então. Muito obrigado aí pela oportunidade. E vamos trazer você mais vezes. Obrigado, pessoal. Continua com a gente aqui para mais podcast. Até logo. Tchau, tchau.